Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje vai ser artigo, né? O nosso primeiro conteúdo, mas na frente a gente vai ter um outro, né? Mas é curtinho a aula de hoje, tá? É sobre artigo na página 170. Então, abrindo aí na página 170, a gente vai começar. Tem ali um trecho de um poema que a gente vai ler juntos, né? Esse poema diz o seguinte: no mar tem um navio, no navio um capitão, o capitão desce a escada vai ao porão. No porão tem uma caixa, caixinha e não caixão. Dentro dela um anel de um mágico do Japão. Então, aqui nesse trecho, né, do poema, a gente pode encontrar algumas coisinhas que podem nos ajudar, né, a compreender o que são artigos, né? Que tá falando que artigo é a palavra que vem antes do substantivo, né, determinando-lhe o gênero e o número. Como assim? Vamos lá. No nosso poema, nós podemos tirar algumas palavras que nós encontramos aqui, ó. Primeiramente, ele vai falar do artigo definido e do artigo indefinido. A gente trabalhou o artigo em gramática, não sei se vocês lembram, tá? A gente viu justamente sobre o que é artigo definido e artigo indefinido, né? E sobre a questão do artigo determinar o gênero e o número. Tia, eu sei o que é o gênero, sei que é masculino ou feminino. O artigo ele vai dizer se aquela palavra é masculina ou feminina, mas e número? Tá falando de quê? Tá falando se aquela palavra ela está no plural ou está no singular, né? Se ela está se referindo a uma coisa ou mais de uma coisa, certo? Então, aqui, dos nossos artigos definidos, nós vamos ter o, a, os e as, certo? Esses são os artigos definidos, né? Porque eles determinam o substantivo de modo específico, né? Ele tá dizendo, ela é a médica, né? Eu estou falando especificamente daquela pessoa ali, né? Daquela mulher ali, certo? E eu sei que médica é um substantivo feminino, porque antes dela tem a, e eu sei que eu estou me referindo a apenas uma médica, porque antes, né, daqui da palavra médica, nós temos a e não as, certo? As seria feminino no plural, né? Quando eu quero me referir a mais de uma coisa, e o a feminino no singular, certo? É a mesma coisa para os artigos definidos masculinos, né? Qual é o artigo definido masculino? É o o. Então, eu tenho o o no singular, quando eu quero informar apenas uma coisa, e tenho o o no plural, quando eu quero informar mais de uma, certo? Aqui embaixo, nós vamos ter o artigo indefinido, né? Os artigos indefinidos, né? Que é quando ele determina o substantivo de um modo genérico, né? Quando ele não está apontando diretamente para uma pessoa, né? Para uma pessoa, para uma coisa específica. Aqui está dando um exemplo. Recebeu o diagnóstico de uns médicos do Hospital Central da cidade. Então, quando eu falo uns médicos, eu não estou dizendo exatamente que médico é, quem é esse médico, né? Estou falando uns médicos, vai ser qualquer médico do hospital, certo? Quando eu não estou determinando, né, exatamente quem é esse médico, né, no caso aqui dessa frase, eu estou usando um artigo indefinido, né? No caso, esse artigo indefinido aqui, ele é masculino, né, porque é um, né, estou falando de médico no masculino, e ele também está no plural, porque eu estou falando de mais de um médico, né? Eu estou falando uns médicos, né? Eu entendo que são mais de um, certo? Então, nós temos como artigo indefinido uns, né? Que é masculino, plural e singular. E temos uma e umas, né? Que no caso é feminino também no plural e no singular. Aqui das palavrinhas que a gente tirou lá do trecho, né? Daquele poema, tem mostrando aqui artigo definido, né? Masculino. No singular, o capitão, né? Capitão é masculino, né? Está se referindo a um homem, tá? E está no singular, porque eu estou falando apenas de um capitão, certo? E antes dele vai ter o o. Então, o artigo aqui masculino no singular é o o. Já no plural, né? Quando eu falo os capitães, eu estou me referindo, né? A capitães, né? No masculino, né? Estou falando de homens, tá? Mas estou falando de mais de um, né? Mais de um capitão. Então, eu vou usar os, no caso, os é masculino no plural, certo? Aqui sobre o feminino, né? Do artigo definido, eu tenho, por exemplo, a escada. Eu sei que escada é feminino porque antes tem a. E eu sei
que eu estou falando apenas de uma escada, né? Porque aqui tem a escada, não as escadas, certo? Então, a é singular feminino, tá? E no plural eu tenho as escadas, né? Aqui eu tô falando de mais de uma escada, então as é plural feminino. Já sobre os indefinidos eu tenho, né, como singular masculino né? Tem aqui o exemplo um navio. E para plural masculino tem uns, né? Que é uns navios, né? No exemplo aqui. E para o feminino no singular uma, como no exemplo aqui, uma caixa. E no plural feminino eu tenho umas, né? Umas caixas, certo? Encerrando o assunto de artigo, a gente vai para palavras com CSI, né? Com CSI. E CSI com SI e C cedilha, tá? Que é aí na página 173. Pula lá pra página 173 pra gente continuar, né? Lá tá falando o seguinte, né? Que o C cedilha é usado antes de U, A e O ou AN, né? Não se iniciam palavras com C cedilha. A gente trabalhou já sobre o C cedilha em gramática também, certo? E a gente já viu que o C cedilha, né? A gente não inicia a palavra com C cedilha. E o C cedilha, ele só acompanha o O, o A e o A e o U. Por quê? Porque o C cedilha, ele traz o som de S para o C, né? Como nós sabemos, na família do C, nós vamos pronunciar K, S, S, CO, Cu. Nós já temos o C e o Si, né? Que por si só já tem o som de S. Então não há necessidade de eu usar C cedilha. Mas se eu quiser trazer o som de S para CA, CO e CU, eu vou ter que colocar o cedilha, né? Que no caso do cedilha, gente, é essa partezinha que fica embaixo do S, né? Essa cobrinha embaixo do S, certo? E nós temos exemplo de palavras como faça, peço, ação, calção, dentuça, carcaça, alçapão, calçada, peça, coração, lição, poço, laço, graça, esperança. E aqui tem dizendo também outras informações a respeito do C, né? Que o C seguido de E ou I sempre passa a ter o som forte de S, né? Como eu acabei de falar. E o S seguido de E e I mantém o som forte quando, né? Quando é que ele mantém o som forte? Quando ele é a primeira letra, né, da palavra, quando a gente começa a palavra com S, né, ele sempre vai ter o som de S forte, né? Se, si, como em sede, sítio. E quando a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante, né? Quando o S é a primeira sílaba, né? A primeira letra da sílaba que está depois de uma consoante. Então, se eu tenho aqui uma consoante e logo depois dela eu tenho um S, então eu sei que aqui é som de S forte, né? Enseada. E aqui, se eu tenho também de novo uma consoante, depois dela eu tenho S, eu sei que aqui vai ser som de S forte, né? Ensino. Por que a gente tá falando som de S forte? Porque nós sabemos que em alguns casos o S tem som de Z, né? Como em casa, né? Nós escrevemos com S, mas tem som de Z, certo? Então, nesses casos aqui, o S vai ter som de S mesmo, tá? Aqui tem alguns exemplos, né, de algumas palavras que é bom você conhecer, porque muitas das vezes a gente se confunde, né, se uma palavra é com CE ou CI ou se é com SI. Aqui palavras, né, exemplo de palavras com CE, tem cebola, cedo, cereja, cédula, cerimônia, cego, cegonha, CI, cigarra, cimento, cidadão, cigano, ciúme, ciranda, cigarro. Com SE, sede, selo, sereno, semestre, século, segredo, secador. E com SI nós temos sinal, siga, sílaba, sítio, silêncio, sigla, similar. Então nós temos só essas palavras, não existem várias outras, mas essas são algumas palavras para vocês lembrarem aí. Quando vocês forem escrever, vocês já sabem que, né, com que letra, com que sílaba ela é escrita, se é com CE, se é com CI, se é com SE ou com SI, tá?
Aí você vai ter as atividades, né, sobre artigo que vai ser da página 171 e 172. E sobre palavras com CE, CI, SE, SI e C cedilha, nós temos na página 174, tá? Então, na nossa correção de português, a gente vai dar uma olhada nessas questões, tá? Como vocês sabem, às vezes eu dou tempo de trabalhar todas, então a gente vai trabalhar só as questões principais, certo? Então, vocês façam aí em casa, tá? Quando for na nossa aula de correção, vocês vão conferir se vocês fizeram certo ou não, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.